Para que tanto arame farpado para separar, impedir, proibir, ferir? Quem? A ciência já cansou de explicar que não tem nenhum fundamento. A lógica e a inteligência também deveriam levar à mesma óbvia conclusão. O racismo é algo absurdo. Achar que a cor da pele pode definir, ter um peso no caráter de uma pessoa, valorizar ou desvalorizar alguém, não deveria ter cabimento no mundo civilizado. E, no entanto, o racismo é vergonhosamente presente no nosso mundo, embora em alguns países essa história seja particularmente mais triste, ainda mais brutal. Quantos países podem ser lembrados, explicados, quase resumidos ao falar o nome de uma pessoa? Nelson Mandela ficou preso 27 anos e, quando saiu, foi capaz de perdoar o regime racista branco e ser eleito o primeiro presidente de uma África do Sul democrática. O mundo tem profunda admiração por ele, mas aqui, quando ele morreu, 10 anos atrás, em dezembro de 2013, as reações foram mornas. Por quê? Para a geração que viveu o apartheid, Mandela é enorme. Para os jovens de hoje da África do Sul, Mandela tem outra dimensão. O apartheid durou quase meio século, 46 anos. Mandela chegou a ser chamado de terrorista no Ocidente. A África do Sul, no início dos anos 90, representava uma enorme esperança. Eram bons tempos. A violência do racismo que antes se vivia passava por uma metamorfose em que o principal símbolo era o arco-íris. Nessa nova África do Sul, todas as cores podiam conviver, viver juntas. Milhões votaram pela primeira vez só em 1994. Mas hoje, para muitos jovens negros, Mandela, apartheid, são histórias antigas. O que ficou daquela época é algo muito concreto, algo que dói todo dia. A desigualdade e um desemprego que paralisam a vida de cerca da metade deles. Não se está falando de um bom trabalho, mas de qualquer trabalho. A cada ano entram muito mais jovens no mercado do que a quantidade de empregos que são criados. A economia precisaria crescer 6% ao ano para absorver essa gente na África do Sul. Não chega perto disso. É uma bomba relógio. A ironia é que Mandela, quando começou na política, se destacou como líder da Liga da Juventude. Pouco foi feito para lidar com a herança tóxica do apartheid e se sofre ainda com as consequências. Problemas cruciais foram adiados, empurrados para debaixo do tapete. Transportes trabalham longe demais das townships, das favelas. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Violência e crime contra mulheres muito altos, como no Brasil. Cercas elétricas nos bairros ricos, ainda majoritariamente brancos. De certa forma, o apartheid não acabou. Ele foi privatizado. É conversar na rua com as pessoas e o desencanto é palpável. So I mean, the youth, they're so disillusioned, because they don't see the benefits of of our struggle, Then you've got the issues of the economy not doing well. O desemprego é de 10% entre brancos, 45% entre negros. A diferença de oportunidades educacionais, obviamente, tem um peso. A África do Sul não deixa a condição de ser um dos países mais desiguais do mundo. Atualmente, é o pior. Uma minoria branca continua com todos os privilégios, agora acompanhada de uma pequena classe média negra que, principalmente através do setor público, conseguiu melhorar de vida. A população da África do Sul é dividida mais ou menos assim: 80% negros, 8% brancos, 9% mestiços mulatos e 3% de origem asiática, principalmente indianos. Mahatma Gandhi, o grande líder da independência da Índia, viveu aqui, na África do Sul, sabe por quanto? 21 anos. E foi aqui que ele desenvolveu pela primeira vez os seus métodos de protesto não violentos. Quando se fala de luta contra a injustiça, de força moral, Gandhi e Mandela são figuras únicas na história mundial. A lentidão na melhora da vida das pessoas provoca uma grande desilusão com a democracia. Aqui na África do Sul, na última eleição, menos da metade das pessoas que poderiam votar foram às urnas. Tá difícil. Reconciliação é para muita gente uma palavra mais ligada à propaganda que uma realidade. Mandela é até chamado de traidor
por não ter negociado melhor com os brancos, que se perderam o poder político, ficaram com o poder econômico, quer dizer, ficaram com o dinheiro, a riqueza do país. Por isso também incomoda um pouco para as pessoas aqui essa veneração do mundo por Nelson Mandela. Uma história parecida com o que aconteceu com o russo Mikhail Gorbachev, muito admirado no mundo rico e no mundo branco. Pode-se dizer também que Barack Obama, o presidente americano, passou por isso também. Figuras super importantes, pioneiras, mas que de certa forma, para as populações locais, não estiveram à altura do tanto que se esperava deles. É justo fazer um acordo, ceder em nome de um avanço menor, mas consensual. Coisas essenciais em política são conceitos, infelizmente, meio fora de moda nos tempos atuais. Basta ver a radicalização recente, esse populismo de extrema-direita que tomou um protagonismo que não tinha. O racismo no Brasil também vem de muito longe, mas lições do exemplo de Mandela chegaram pra gente. Ter um ministério para tratar de igualdade racial é uma delas. Você fala muito em resistência, né? Dessa coisa do resistir como uma coisa que te marcou. Nada mais na África representa isso do que a África do Sul, Mandela. Como é que isso apareceu para você também lá atrás? Porque você era muito menininha quando tudo isso aconteceu. Sim. Mas aquilo já era uma coisa diferente? Outra particularidade, meu pai tinha a biografia de Mandela em casa, passou para minha irmã, que passou para mim. Mas sim, era diferente e eu te confesso, Show, com todo o respeito que eu tenho por você, assim, de verdade, foi muito emocionante pisar aqui. Assim, aquela recepção pro presidente Lula, a gente descendo ali no avião, entrar na casa dele, ver a história, a própria Winnie, que tem uma história que às vezes muitas pessoas não gostam de comentar, para mim, definitivamente, assim, acho que o sentido da palavra resistência virou outro quando a gente caminhou até Soweto e passou por aquelas casas. E eu me lembrei muito dos meus pais falando, assim, eu me lembrei muito das histórias da minha tia, do almoço de domingo, contando da dificuldade das pessoas, que acaba que é muito parecido com o que a gente vive no Brasil ainda hoje. Então, eu acho que já diz um pouco da gente conseguir virar a chave, deixar um pouquinho e combater racismo e desigualdade. Mas eu sei que ainda falta muito. Por isso que quando a gente assumiu o ministério, a minha maior dificuldade foi equilibrar um caso de racismo por dia, às vezes ou mais, e as emergências que a gente precisava listar e falar, olha, isso aqui a gente tem que agir. Como a lei que eu citei agora para você, como o PL de cotas, que a gente conseguiu revisar agora, mas que foi uma luta para a gente dialogar, né, com aquele congresso e com vários deputados que eram contrários àquilo ali. Falar de desigualdade, racismo, acesso a pessoas negras à saúde, educação, enfim, tantas outras coisas, é importante. Eu acho que falta um pouquinho ainda da nossa mentalidade, dar uma girada para que entendam que cada vez mais, né, que isso é importante, que nós somos 57% da população e que não estamos ainda com vida digna onde deveríamos estar. A gente fala em invisibilidade das pessoas negras. As pessoas negras não são invisíveis. A sociedade brasileira que aprendeu a não ter olhos para ver o que está na cara de todo mundo. Não ter ouvidos para escutar. Né? E aí eu fico pensando, é importante que a gente tenha, por óbvio, indiscutivelmente, uma mulher negra no Ministério da Igualdade Racial, como a Aniele, né? E também um ministro como o Silvio Almeida nos direitos humanos, mas é também que é importante que a gente tenha pessoas negras e no Ministério da Fazenda, como o meu caso agora, né? Eu estou como diretora-geral do Arquivo Nacional, que é uma secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação. Em 185 anos, é a primeira vez que uma pessoa negra, na condição de titular, ocupa essa vaga. A história está sendo contada, mas a gente precisa, inclusive, que as nossas instituições reconheçam, porque até mesmo a postura do presidente Lula, né, em sua última viagem ao continente africano, demonstra muito do quanto ele tem aprendido e se colocado aberto a aprender sobre essas relações entre África e Brasil, sobretudo por ser o Brasil um país da diáspora, a 6ª região africana, né, e o maior país do mundo, o 2º maior país do mundo em população negra, né? Então a gente está diante de um país que é africano fora do continente africano. E como que a gente lida com isso? A gente tem muito que aprender. As pessoas negras, elas não vão ter as respostas prontas, né? Há muito de elaboração. Né? O movimento social negro, ele é muito valoroso,
né? A gente não pode perder isso de vista. É um agente de transformação, de promoção de cidadania, mas ele precisa, inclusive, ser reconhecido e valorizado nesta condição, por setores progressistas, sobretudo daqueles comprometidos com a promoção de democracia. Porque aí, nesse sentido, a gente tem a oportunidade de pessoas brancas se colocarem em situação de revisão das suas práticas, porque sem isso a gente já está lidando com uma certeza antiga de que já sabemos o que precisamos fazer para que esse país dê certo, e ele não tem dado. Arquivo Nacional é a memória de documentos, né, da nossa história toda. E a gente não tem uma coisa que seria muito básica para a gente não tem um Museu da Escravidão. Existe até o projeto, até 2025 deve sair, mas é meio vergonhoso. Nós somos sociedade, o Rio de Janeiro é a cidade que mais recebeu escravos na história da humanidade, e a gente ainda não temos museu de tudo, mas não temos museu disso. Como é que você vê a necessidade de juntar essa memória do Arquivo Nacional com uma memória no museu e que a gente possa finalmente conversar e mostrar para as gerações novas o que nós somos? Quando eu cheguei no Arquivo Nacional em março, né, a gente se deu conta de um problema grave, inclusive sinalizado pela professora Mônica Lima, que compõe a equipe agora. As lutas pelo tombamento do Cais do Valongo, toda aquela discussão do museu do Cais do Valongo, para pensar essa memória da escravidão e da liberdade, da saída da escravidão, enfim, dessa experiência negra em solo brasileiro, né, a gente se deu conta que o Arquivo Nacional nunca tinha participado, não estava no comitê gestor, não estava sendo visto como um órgão essencial para essa construção tão importante de reparação histórica. Curiosamente, o Arquivo Nacional está localizado na região que hoje é identificada, que tem sido diagnosticada como a Pequena África. Ele ele está posicionado nesse território, ele guarda uma documentação muito importante sobre isso, mas parecia não ser a prioridade, né, das gestões anteriores, de afirmar com veemência o potencial do Arquivo Nacional contribuir para essa história. Curiosamente, com a documentação presente no Arquivo Nacional, é que muitas pesquisas, né, que alimentam qualquer projeto de história, da nova história da escravidão, da liberdade, enfim, da história do Brasil como um todo, em que a população negra nunca deixou de existir, tudo isso é feito com documentação do Arquivo Nacional. Na África do Sul, mas não só, no Brasil também, hoje o racismo funciona de uma outra forma. A lei não faz distinção entre as pessoas. A economia se encarrega disso. A injustiça gritante que o racismo provoca faz com que seja impossível uma sociedade normal sem que esse problema seja tratado como algo que nos envergonha a todos. Nós sabemos de cor que não é uma questão de cor. Tem coisas que a gente demora a reparar como constroem, reforçam a ideia de racismo. Você se lembra de Tarzan? Pois foi um personagem escrito por um americano em 1912. Foram 25 livros, dezenas de filmes feitos entre 1918 e 2016. Lembram da história? De um menino branco criado por macacos que ainda assim era mais forte, mais esperto do que todos os negros ao redor. Sério, como é que um absurdo desse fez tanto sucesso? Para falar da história do racismo, Uchoa, no Brasil, nós temos que falar também da história da economia do Brasil, da história política do Brasil. A grande pergunta é o que nós somos dentro desse mundo moderno? E aí surge o discurso que depois, né, vai ser lido e vai ser apelidado de democracia racial no Brasil. Sim. Nós temos um discurso diferente nos anos 60, que é um discurso já que está influenciado, primeiro, pela discussão sobre desenvolvimento, um discurso contra o colonialismo, que começa na África. Sim, a libertação de todos os países da África é exatamente naquele momento. Os anos 60 é a década da libertação, né, dos países da África. Isso chega no Brasil. É a época também que nos Estados Unidos começa, de maneira muito forte, os movimentos pelos direitos civis. E olha que interessante, Chua, você percebe que, olha a diferença, movimento pelos direitos civis. O que os negros estão reivindicando? Direitos civis, eles querem ser incorporados àquela sociedade.
ao estado de bem-estar social que nasce no pós-guerra. Você veja que até a forma dos grandes líderes se vestirem é uma forma que lembra o quê? É o pai da família, é o pastor, né? O Martin Luther King. É o homem que você pode confiar. Pegando o Malcolm X, né? Medgar Evers, né? E todos os grandes são homens, são aqueles sujeitos que representam, né? Que representam essa ideia do líder que é o pai, que é o sujeito que vai levar à frente. O que se tenta esconder embaixo do tapete é que o racismo, primeiro, o racismo é política e, por ser político, o racismo é conflito. Então não existe debate racial, não existe falar de racismo, luta contra o racismo que não seja no campo do conflito. Conflitos, inclusive, que vão desde debate e chegam às raias da luta armada mesmo, né? Como aconteceu na África do Sul, como aconteceu também nos Estados Unidos, de certa maneira, né? Como também aconteceu no Brasil, né? Não podemos deixar de pensar, se a gente pensar desde a luta da escravidão, né? Mas também os movimentos mais contemporâneos, eles passam por conflitos, mesmo que são conflitos que envolvem um certo grau de violência. Por isso, Uchoa, e aí a tua pergunta, eu acho que no Brasil nós estamos vivendo um momento muito importante, muito interessante. O Brasil está sendo olhado pelo mundo inteiro, como sempre foi, né, observado, inclusive com algumas interpretações equivocadas nos anos 50, de que o Brasil seria um paraíso racial. Algo que foi desmontado pelas pesquisas do Florestan Fernandes, do Roger Bastide, né? Que o Brasil não é nada disso, mas nós somos um lugar a ser observado. Primeiro, uma população majoritariamente negra. Segunda do mundo, né? Segunda do mundo, fora da África, né? Assim, só pede para a Nigéria, né? Em termos absolutos. Nós somos um país que, enfim, de profundas desigualdades, mas de grandes potencialidades também. Nós somos um país com dimensões continentais, o que significa que nós temos também dinâmicas raciais distintas dentro do próprio país. E eu diria para você o seguinte, não existe nenhum projeto, isso é impossível, nenhum projeto que possa pensar o Brasil como um país desenvolvido, e aí nós podemos entrar numa discussão sobre o que é esse desenvolvimento, mas não existe possibilidade sem que a população negra no Brasil ela seja tratada de uma outra forma, sem que a questão racial não seja tratada de maneira séria pelos governos. Pobreza e racismo não são a mesma coisa, mas não se pode compreender um sem compreender o outro. E desespero e desonestidade andam muitas vezes juntos. É caso de polícia? Só de polícia? A violência da repressão, a frequência com que uma prisão vira uma execução, uma condenação sumária, uma pena de morte por delitos menores, atesta no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos lugares, que a cor da pele define a rapidez de um gatilho. Você fica imaginando, Uchoa, o que é o sofrimento de uma mãe que tem um filho preto, né? O medo que essa mãe tem, um medo profundo. Você sabe que, uma coisa muito pessoal aqui, né? Eu acabei de ter uma filha, uma menina, né, uma mulher preta, e eu tenho muitos medos, né? Mas eu teria muito medo, muito receio, e não medo do meu filho, da minha filha, não é nada disso, do que eles são, mas do mundo que vai recebê-los, sabe? Assim, imagina a mãe de um menino preto, assim, o medo, o sofrimento. Eu já vi eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Uma mãe em torno do corpo do filho, com a carteira de trabalho do filho, dizendo: meu filho não é bandido, e aquelas redes de televisão filmando, e ela assim, com sangue nas mãos, assim, meu filho não é bandido. Cara, isso assim, que violência, isso é um país... Isso é outra violência. Então, isso é um país que é inviável. Isso é um país que permite uma coisa dessa é inviável. Aí a tua pergunta, o que a gente faz? Olha, Uchoa, eu acho assim, nós temos a ciência, né, tão desprezada no país nos últimos anos, ela nos municiou, na verdade, de uma série de alternativas sobre o que fazer. O nosso problema não é saber o que fazer, falta de... Nós sabemos o que tem que fazer. Há muitos anos. Nós estamos estudando isso. O problema é que nós precisamos fazer. Agora você falou, nós encontramos uma barreira ideológica. Aí eu digo com todas as letras. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele
ele não tem vergonha, muito pelo contrário, tem muito orgulho de assumir um papel histórico que cabe a todos os defensores de direitos humanos. Nós temos que entrar numa luta ideológica, entrar numa batalha ideológica. Nós temos que falar, nós temos que dizer, e acho que todos os governos têm que dizer, todos os dirigentes políticos têm que dizer. Nós precisamos fazer um enfrentamento disso, porque, veja, é papel do Estado, do governo, preparar o povo. Nós podemos preparar. Sim. O povo é histórico. Sim. E a gente, assim, não é que dizer ao povo o que tem que fazer. Nós precisamos entrar, nós precisamos mostrar o seguinte, o povo, ele tem que ser parte das políticas que nós estamos desenvolvendo e para nós temos que fazer um debate. Nós temos esse papel. A gente não tem dúvida em dizer, veja, se alguém chegar para um dirigente da educação, seja um ministro, seja um secretário, eles vão ter dúvida de dizer o seguinte, olha, o papel do Estado é educar a população. Ou seja, nós temos aqui o que nós temos que é importante, que as pessoas precisam aprender, precisam estudar, para que a sociedade melhore. Por que a gente não faz a mesma coisa em relação aos direitos humanos? Sim, claro. Um problema de séculos, o racismo é uma das questões mais graves da humanidade. A escravidão contribuiu muito para a construção de uma maneira de pensar, de tratar e destratar pessoas. Como a pobreza, o racismo tem no Brasil e no mundo uma cor. E o desemprego crescente por causa da globalização e da tecnologia agrava o problema. Ter um trabalho, um ganha-pão, é considerado em muitos países como parte dos direitos humanos básicos. A falta de emprego, principalmente para os homens, está ligada a quadros de depressão e a violência. As pessoas precisam ser educadas para se indignar. A gente precisa chegar num ponto em que ser racista seja uma coisa inaceitável e que a gente vê uma criança no farol, uma mãe que tem um filho assassinado, isso tem que ser inaceitável para nós. Sabe qual é o problema? É porque isso é aceitável. A gente aceita uma mãe que perdeu um filho, seja um filho trabalhador, seja um filho envolvido, sim, também porque assim, no Brasil não tem a mãe de um policial, né? Ou seja, essas pessoas, a gente precisa ficar indignado, a gente precisa abraçar essas pessoas, porque veja, isso acho que envolve um aspecto educacional, mas envolve um aspecto de preparar o Estado brasileiro. Eu tenho dito isso sempre, todas as minhas entrevistas, quem está comigo tem visto isso. Duas coisas, política de direitos humanos tem que ser política de cuidado. A gente precisa cuidar das pessoas. Cuidar das pessoas significa, inclusive, dizer para as pessoas o seguinte, você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Então, e cuidar. E outra, toda a política de direitos humanos e o Estado, de uma maneira geral, tem que ajudar o povo brasileiro a se organizar, porque o Estado brasileiro é um Estado que desorganiza o povo brasileiro historicamente. Existe uma série de iniciativas, o povo brasileiro está vivo, né, muitas vezes apesar do Estado, tá? Sim. Então as pessoas se organizam, criam organizações, criam tecnologia de resistência, pessoas na favela, nas periferias. A gente precisava ajudar e aprender com essas pessoas, porque você falou de educação, mas nós, políticos, eu sou um político, a gente precisa se educar também. Porque não é possível. Nós precisamos nos educar, aprender com as pessoas. Eu acho que esse é um processo. Então, a sua pergunta é, o que a gente faz? A gente tem que fazer. A gente tem que ter a coragem de enfrentar isso aí. Precisamos falar a todo momento, e, inclusive, debater com quem fala isso e mostrar para as pessoas como essas pessoas estão equivocadas, ou estão de má fé, ou são pessoas que querem enganar o povo para fazer com que certos privilégios que o Brasil, historicamente, tem rendido a certos grupos, que eles são sustentados por esse discurso contra os direitos humanos. Assim como o Brasil, no mundo, outros países também ajudam mais diretamente os seus pobres. Aqui na África do Sul, é uma pensão, tipo um Bolsa Família, para idosos, deficientes físicos, mães e crianças. Ironicamente, até com uma certa crueldade, os adultos mais jovens, homens e mulheres, que estariam no auge da sua força de trabalho, têm que ficar em casa também dependendo desse dinheiro, porque eles não encontram trabalho. Mais de metade deles não tem emprego aqui. Isso gera muita raiva e muita frustração. Criar empregos ainda é um dos grandes desafios de qualquer país.
Show.